Vamos começar logo com isso. Número 7. O enigma da antimatéria. De acordo com a física, você não devia estar aqui. Nem esse planeta, nem nada na real. Quando o universo surgiu, a energia pura deveria ter criado quantidades iguais de matéria e antimatéria. Matéria é tudo o que você vê e toca. Antimatéria é a irmã gêmea do mal, idêntica, mas com carga oposta. E quando as duas se encontram, não rola nenhum abraço. Elas se destroem instantaneamente. Bum! Explodem e viram energia de novo. Ou seja, no universo primitivo, se matéria e antimatéria foram criadas em partes iguais, deveriam ter se aniquilado mutuamente. Nada de galáxias, nada de Terra, nada de você aí lendo isso. Só um universo vazio com um restinho de energia. Mas a gente existe. O universo está cheio de coisa. Cadê a antimatéria que deveria ter dado cabo de tudo? A principal teoria é, digamos, desconfortável. Para cada bilhão de partículas de antimatéria, pode ter existido 1 bilhão e uma de matéria. Isso mesmo, uma só a mais. Esse micro desequilíbrio, essa migalha cósmica, foi o que sobrou. E essa partículazinha solitária virou tudo. Todas as estrelas, todos os planetas, cada átomo do seu corpo. A gente é, basicamente, a sobra do universo. O resto do churrasco cósmico. Cientistas estão até hoje colidindo partículas, vasculhando o espaço atrás da antimatéria perdida. E até agora, nada, nenhuma pista. Nossa existência é um bug cósmico, um erro de sistema que permitiu que algo surgisse de onde devia haver nada. E os cientistas? Eles ainda não têm a menor ideia do porquê a gente está aqui. Número 6. Morrendo no vácuo. Filmes adoram mostrar gente explodindo ou congelando instantaneamente no espaço. Pois é, nada disso acontece. A verdade é bem mais esquisita. E, honestamente, muito mais perturbadora. Você não explodiria? Sua pele é resistente o suficiente? E não congelaria de uma hora para outra. Afinal, o vácuo é um péssimo condutor de calor. Você perderia a temperatura sim, mas bem devagar. Então, o que realmente te mata? A ausência de oxigênio. Sem pressão atmosférica, seu sangue não recebe oxigênio. Você teria entre 10 a 15 segundos de consciência. E esses 15 segundos seriam puro terror. O ar nos seus pulmões começaria a se expandir rapidamente. Se você tentasse segurar a respiração, seus pulmões iriam simplesmente rasgar. A única chance de amenizar o estrago seria soltar o ar o máximo possível. E aí vem o próximo pesadelo. Embolia. Com pressão quase zero, o ponto de ebulição dos líquidos despenca. Resultado? A umidade na sua língua, nos olhos e no revestimento dos pulmões começaria a ferver. Não por causa do calor, mas por causa da falta de pressão. O astronauta Jim LeBlanc passou por isso em 1966, num teste em uma câmara de vácuo. Sua última lembrança antes de apagar foi a saliva na própria língua borbulhando. Seu corpo começaria a inchar, talvez dobrando de tamanho, enquanto os gases dissolvidos saem das células. Não, você não explodiria. Só viraria um balão humano. Na tragédia da Soyuz 11, em 1971, 3 cosmonautas morreram quando a cápsula deles despressurizou durante a reentrada, asfixiados. Se você fosse resgatado em até 90 segundos, poderia sobreviver sem danos permanentes. Passou disso, o cérebro já começa a sofrer com a falta de oxigênio, causando danos irreversíveis. E aí vem a morte. Nada de cabeças explodindo ou estátuas de gelo. Só um fim rápido, brutal e completamente estranho. Quase como se o universo dissesse: você não pertence a esse lugar. Número 5. A espuma quântica do espaço-tempo. Se você der um zoom num espaço vazio 1 trilhão de vezes, menos que um átomo, e depois mais 1 trilhão de vezes, o que você encontraria iria fazer seu cérebro derreter. O próprio espaço estaria tendo uma convulsão. Os cientistas chamam isso de espuma quântica, na realidade, tendo um ataque de pânico constante na menor escala possível. É como o oceano. De longe parece calmo. De perto, um caos de ondas quebrando. O espaço funciona do mesmo jeito. No nível quântico, espaço e tempo estão borbulhando como água fervente, mas sob efeito de esteroides. Pequenas bolhas de espaço-tempo aparecem do nada e somem mais rápido do que você consegue piscar. Criam e destroem pedaços da realidade o tempo inteiro. É como se o universo estivesse bugando no fundo do código-fonte. Esse caos microscópico se nivela e forma o mundo estável que você vê. Tudo o que você experiencia, tudo mesmo, é só a média de incontáveis microataques de epilepsia do tecido do espaço. Os cientistas achavam que essa espuma poderia borrar a luz de galáxias distantes. A NASA foi lá checar. E até agora, a luz parece limpa. Mas isso não significa que a espuma não está lá. Só quer dizer que ela é ainda mais bizarra do que a gente pensava. Esse caos está rolando em todo lugar. O tempo todo. Inclusive agora, entre seus olhos e essa tela. A realidade, neste exato segundo, está tendo bilhões de micropiripaques.
E os cientistas perdem o sono com uma pergunta: e se uma dessas bolhas quânticas não estourar? E se um desses mini glitchzinhos no espaço-tempo começar a crescer e engolir tudo? A verdade é que a gente não sabe. Número 4. Assassinos silenciosos do espaço. Imagine um atirador cósmico, a milhares de anos-luz de distância, capaz de exterminar toda a vida na Terra, sem aviso nenhum. Isso é uma explosão de raios gama, ou GRB, Gamma Ray Burst. Eu já expliquei sobre elas em outro vídeo aqui no canal. Mas basicamente, as GRB são as explosões mais poderosas do universo desde o Big Bang. Se uma dessas explosões ocorresse a alguns milhares de anos-luz daqui e apontasse direto para nós, a gente estaria em apuros catastróficos. E o mais assustador, a gente nem veria isso chegando. Os raios gama viajam na velocidade da luz e são invisíveis, nada de clarão. Só as consequências súbitas e devastadoras. O GRB começaria detonando a nossa atmosfera. A radiação atingiria a alta atmosfera, arrebentando moléculas de nitrogênio e oxigênio. Elas se recombinariam, formando quantidades absurdas de óxidos de nitrogênio. Resultado: uma camada espessa de poluição, bloqueando a luz do Sol e possivelmente desencadeando um resfriamento global. Mas o efeito mais aterrador é outro: a destruição da camada de ozônio. Esses óxidos de nitrogênio a corroeriam rapidamente. Em poucos meses, grande parte dela poderia desaparecer. Sem essa proteção, a radiação ultravioleta mortal do nosso próprio Sol começaria a torrar o planeta. Danos no DNA, aumento de cânceres, extermínio de plâncton nos oceanos, uma cadeia em dominó que levaria a uma extinção em massa. As chances de sermos atingidos por uma dessas são baixas, mas não são zero. E como não podemos prever nem detectar uma vindo, é como viver sob a mira de um sniper cósmico invisível que pode disparar a qualquer momento. Número 3. O universo se apaga. Imagine o fim de todas as coisas. Não uma explosão de fogo e caos, mas um lento, silencioso desvanecer, até restar apenas escuridão absoluta. Os cientistas chamam isso de a morte térmica do universo. E ao que tudo indica, é assim que tudo termina. O universo está se expandindo. E o pior, está acelerando. Uma força invisível, a chamada energia escura, está empurrando tudo para mais longe, cada vez mais rápido. E o que acontece quando isso continua por trilhões de anos? As galáxias se afastam tanto umas das outras que deixam de se ver. Astrônomos do futuro, se existirem, olharão para o céu e verão um nada preto, um céu completamente escuro, suas próprias galáxias morrendo sozinhas no vazio. Estrelas não duram para sempre. Elas queimam seu combustível e eventualmente apagam. Um por um, todos os sóis irão morrer, e nenhum novo nascerá. O universo se tornará um cemitério estelar. Anões negros, estrelas de nêutrons, buracos negros, cadáveres cósmicos vagando no silêncio. Mas nem os buracos negros são eternos. Eles evaporam lentamente pela radiação de Hawking, encolhem, somem. E se os físicos estiverem certos sobre a decaída dos prótons, até os átomos vão se desfazer. O que sobra? Uma sopa fria de partículas soltas, à deriva num vazio que só cresce. Isso é a morte térmica. Toda a energia do universo espalhada uniformemente, sem diferenças de temperatura, sem calor, sem movimento, sem processos, sem vida, sem pensamento. Só um silêncio eterno, imóvel, a um fio de distância do zero absoluto. O universo simplesmente para. Tudo o que foi, tudo o que poderia ter sido, termina num breu congelado e absoluto. Número 2, o universo se despedaça. O universo está se expandindo, mas essa expansão pode, um dia, sair completamente do controle. Os cientistas têm uma teoria para esse tipo de final, o grande rasgo, The Big Rip. A energia escura, aquela força misteriosa que acelera essa expansão do universo, ficaria cada vez mais intensa. No cenário do grande rasgo, essa energia escura fantasma se tornaria absurdamente poderosa. A expansão deixaria de ser só uma força crescente e se tornaria uma entidade destruidora. O cronograma do Apocalipse? Bem, vamos por partes. Faltando 60 milhões de anos para o fim, as galáxias começariam a se desfazer. Elas seriam simplesmente esticadas até romperem. Aproximadamente 3 meses antes do rasgo final, os sistemas solares deixariam de existir. A Terra seria lançada no vazio, abandonada pela gravidade. 30 minutos antes do fim, os planetas, incluindo o nosso, explodiriam. E então, nos últimos segundos, a expansão superaria até as forças que mantêm os átomos juntos. Os elétrons seriam arrancados de seus átomos. Os próprios núcleos atômicos seriam despedaçados. Você veria, ou sentiria, sua própria desintegração. Moléculas sendo puxadas, dilaceradas, desfeitas em nível subatômico. Por fim, o próprio tecido do espaço-tempo se rasgaria.
o universo se romperia, literalmente. A ideia de que tudo, até os seus átomos, possa ser desfiado pelo próprio universo é, no mínimo, perturbadora. Número 1. O silêncio aterrorizante do espaço. Pense nas batalhas épicas dos filmes espaciais. Explosões gigantescas, lasers zumbindo, trilhas sonoras eletrizantes, pois é, tudo mentira. O espaço, na maior parte, é assustadoramente silencioso. E não é só silêncio de ninguém tá falando. É silêncio absoluto, profundo, existencial. Som é vibração. E vibração precisa de algo para se propagar. Ar, água, algum material. Mas o espaço é um vácuo quase perfeito. Não tem ar. Não tem moléculas em quantidade suficiente para carregar som de um lugar a outro. Se uma estrela 10 vezes maior que o Sol explodisse do seu lado, você veria um espetáculo apocalíptico. Luz cegante, matéria sendo ejetada. Mas não ouviria nada. Zero. Nenhum som. Só o vazio. Agora imagine um astronauta fazendo uma caminhada espacial. O rádio falha. Ele se solta do cabo de segurança e começa a flutuar, sozinho. Ele pode gritar, berrar, esmurrar o capacete. Dentro do traje, o som se propaga. Ele escuta a si mesmo. Mas e fora do traje? Nada. Nenhum som. Nenhuma resposta. O universo engole o desespero dele num silêncio frio e indiferente. Ninguém o ouviria. Nem a nave que está a poucos metros. Nenhum resgatador que, por milagre, estivesse por perto. Não é só um lugar quieto. É um lugar onde o som nem sequer tem como existir. Esse silêncio amplifica a imensidão aterradora do cosmos. Ele te lembra que você é uma partícula minúscula, frágil, boiando num vazio que não sente sua falta. É como se o universo tivesse apertado o botão de mudo na sua existência inteira. E esse silêncio é mais alto do que qualquer grito poderia ser, para sempre. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Vejo vocês em breve.